Revelações divinas. O significado sobrenatural da partida precoce de filhos. Segundo Chico Xavier, a pequena cidade do interior paulista estava em luto. Maria, uma fervorosa mãe de 35 anos, havia perdido Lucas, seu único filho, em um trágico acidente. O que antes era um lar repleto de alegria, agora se tornará um abismo de dor. A paróquia, que sempre foi o refúgio sagrado de Maria, agora parecia um espaço vazio, onde as orações soavam como ecos distantes. Como poderia ela, tão devota, reconciliar-se com Deus após uma perda tão devastadora? Em meio à desolação, Maria começou a buscar respostas que pareciam impossíveis. Naquelas noites frias e silenciosas, Maria frequentemente se perguntava por que um bebê inocente teve que partir. Ao se sentar nos bancos de madeira da igreja, os cânticos de louvor tornavam-se apenas sussurros que não alcançavam seu coração quebrantado. As pessoas ao redor a observavam com pena, e suas palavras, embora bem-intencionadas, pareciam vazias diante do abismo que se abria em sua alma. Ela sentia a necessidade de compreender, de encontrar algum sentido no absurdo daquele acontecimento. Com essa determinação, começou a se aprofundar nas obras de Chico Xavier, o homem referenciado por muitos como um instrumento divino. As palavras dele ressoavam na mente de Maria, e ela se via frequentemente imersa em relatos de almas que encontraram paz e significado. Contudo, ainda havia ceticismo entre amigos e familiares. Isso a atormentava. Como acreditar na possibilidade de um consolo se, diante de sua dor, o mundo parecia não fazer sentido? Em uma das reuniões de oração, enquanto ouvia um testemunho de cura, algo surpreendente começou a acontecer. Uma luz suave envolveu o altar, e, por um breve instante, Maria sentiu uma presença sobrenatural que a envolvia. Com os olhos cheios de lágrimas, seu coração parecia pulsar com uma mensagem clara: a vida do meu mensageiro foi um gift que transcende a compreensão humana. O que era aquela sensação? Era mágico. Uma paz inexplicável começou a invadir seu ser, como um bálsamo aquecendo as feridas da alma. Aquela experiência poderia ser um sinal. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Maria, agora transformada pela experiência, decidiu compartilhar sua vivência com a comunidade. Algumas pessoas reagiram com ceticismo, mas suas palavras começavam a tocar os corações de outros que também enfrentavam suas próprias lutas. As histórias de fé e superação começaram a brotar, e, assim, uma nova união se formou entre os fiéis. A conexão havia se intensificado, e a esperança pulsava no ar. Mas as questões continuavam. O que mais Deus desejava revelar? Lucas estaria guardando algo mais? As orações fervorosas reverberavam, criando um clima de expectativa, enquanto a comunidade ansiava por novas revelações divinas que esclarecessem os mistérios da vida e da morte. A luz suave que envolvera o altar naquela noite mágica não se dissipou facilmente. Maria sentia-se diferente. Era como se um véu tivesse sido retirado de seus olhos, permitindo que ela visse além da dor. As palavras de Chico Xavier ecoavam em sua mente, trazendo um novo entendimento sobre a vida e a morte. No dia seguinte, ao acordar, Maria encontrou na mesa da cozinha um pequeno livro de contos espirituais que tinha sido presenteado por sua avó anos atrás. Surpresa, ela se sentou e começou a folheá-lo. As páginas empoeiradas guardavam histórias de almas que partiram e voltaram, trazendo mensagens de amor e paz. Enquanto lia, lágrimas de emoção misturavam-se a um sorriso de esperança. Era como se cada palavra estivesse sendo dirigida a ela. A comoção despertou em Maria o desejo de ir mais fundo na busca por respostas. Ao visitar um centro espírita da cidade, ela ouvia atentamente ao que os médiuns tinham a dizer. Os relatos de outros que enfrentaram perdas semelhantes à dela despertavam um senso de pertencimento. Logo, Maria começou a se perguntar, e se Lucas estivesse, de alguma forma, guiando-a? A ideia de que seu filho poderia estar em um lugar melhor aquecia.
As noites na igreja se tornaram um espaço de partilha e conforto. Maria organizou um grupo de apoio que se encontrava semanalmente. Ali, mães e pais que perderam filhos podiam dividir suas experiências, suas dores e, principalmente, suas esperanças. Juntos, eles oravam e buscavam entendimentos e consolos que apenas a espiritualidade poderia fornecer. O amor começou a substituir o vazio. As histórias de dor foram transformadas em relatos de resiliência. Uma noite, durante uma dessas reuniões, enquanto compartilhavam lembranças, Maria teve um vislumbre. Uma jovem mãe, assim como ela, começou a descrever uma experiência emocionante que viverá após a partida de seu filho. Eu vi uma luz, ela disse, e senti seu amor me envolvendo. Foi como se ele estivesse me dizendo, mamãe, eu estou bem. Esse testemunho fez o coração de Maria pulsar. Havia algo maior em ação. E assim, na virada de mais uma semana, Maria decidiu que era hora de dar um passo mais profundo. Com o apoio do grupo, planejou uma vigília. A luz das velas iluminaria a noite, e os cânticos de louvor ecoariam na cidade, repletos de amor e gratidão. Cada um dos participantes seria convidado a trazer uma flor em homenagem a seus filhos amados. A ideia de celebrar a vida dos que partiram tornará-se um bálsamo para todas aquelas almas. Na noite da vigília, algo extraordinário aconteceu. Enquanto cantavam juntos, uma brisa suave soprou, e Maria sentiu uma presença familiar. Não era apenas a lembrança de Lucas, mas algo transcendente, algo divino que tocava cada coração presente. Era como se o céu e a terra estivessem interligados por uma linha de amor que não podia ser quebrada. Ao final da cerimônia, Maria olhou para o céu estrelado e sussurrou uma oração. O que mais Deus teria reservado para ela? A presença que sentia envolvia como um abraço, mas ainda havia mistérios a serem desvendados. E, enquanto as estrelas brilhavam intensamente, a pergunta permanecia: Lucas estaria tentando se comunicar de uma maneira mais profunda? Ou seria a hora de Maria entender o verdadeiro propósito de sua jornada? O que ela descobriria a seguir poderia mudar não só sua vida, mas a vida de tantos outros que estavam na mesma busca por respostas. Com o passar dos dias após a vigília, Maria mergulhou ainda mais fundo em sua busca por compreender o que sucedia em sua vida. O pequeno livro que encontrara na mesa continuava a acompanhá-la, transformando-se em um companheiro nas noites silenciosas. Em cada conto, ela percebia que a dor poderia sim coexistir com a esperança, e que a comunicação entre mundos poderia ser mais comum do que imaginava. Certa manhã, enquanto caminhava pelo parque, Maria viu um grupo de crianças brincando. Riu ao ouvir a contagiante gargalhada de uma delas. Era um som puro e sincero, e naquele momento, seu coração se encheu de um calor familiar. Era como se Lucas, em algum lugar, estivesse se divertindo com aquelas crianças. Um sentimento inexplicável tomou conta dela, amor e saudade entrelaçados. O que seria a presença de um filho, se não a marca de um amor eterno? Naquela tarde, Maria decidiu que não era suficiente apenas sentir. Era hora de manifestar esse amor de forma mais vivencial. Com uma energia renovada, ela convidou os membros do grupo de apoio para um projeto solidário, uma campanha de doações para crianças em necessidade. Precisamos espalhar o legado de amor que queremos ver no mundo, disse ela à sua nova família espiritual. As palavras tocavam profundamente todos os presentes. Aquilo não era apenas sobre seus filhos, mas sobre todas as crianças que poderiam se beneficiar do que tinham sido ensinadas. Os encontros passaram a ter um novo tom. As reuniões, antes voltadas apenas para a dor da perda, agora se transformavam em celebrações do amor e da vida, onde cada história trazia um elemento de esperança. Foi nesse clima que Maria decidiu que era hora de organizar um evento maior, uma festa beneficente, na qual tudo que fosse arrecadado iria para instituições que cuidavam de crianças carentes. O objetivo não era só ajudar, mas também conectar todas as almas envolvidas em um mesmo propósito. 2 meses se passaram desde a primeira vigília, e o dia do evento finalmente chegou. O sonhaio caía docemente sobre o dia ensolarado enquanto balões coloridos enfeitavam o espaço. A música ressoava no ar, gerando um clima de festa, leveza e união. As flores trazidas por cada mãe em homenagem a seus filhos estavam em um grande vaso, simbolizando a renovação da vida, a beleza que ainda existia mesmo após a dor. Maria, emocionada, subiu ao palco.
Ao olhar para a multidão de sorrisos à sua frente, sentiu a presença de Lucas. Ela sabia que ele estava ali, celebrando e vibrando com tudo aquilo. Quando começou a falar, sua voz estava carregada de emoção. Este é um tributo, não só para os que partiram, mas para todos nós que estamos aqui, vivendo, sentindo e amando. As palavras dela ecoaram pelo ar quente. E a mágica do momento se manifestou. Quando um grupo de crianças subiu ao palco, todas elas dançando e rindo, Maria viu uma luz cintilante se formando ao redor delas. A plateia aplaudia, mas a visão que se formou aos olhos de Maria transcendia o que ela entendia como a realidade. O brilho parecia pulsar como se cada batida do coração das crianças marcasse um ritmo celestial. Terminada sua fala, Maria se retirou para o canto do palco, ofegante, notando que todos olhavam fixamente para as crianças. Algo indescritível acontecia. A sensação de um amor profundo e acolhedor preenchia o ambiente. Aquele espaço, antes marcado pela dor, agora se tornava um altar de renascimento e esperança. E, de repente, uma pergunta ecoou dentro dela: a luz que via era realmente a de Lucas? Essa revelação poderia ser a resposta que tanto procurava ou o início de algo ainda maior. O que mais o universo teria a revelar sobre a vida, a morte e as conexões que mantemos? Maria pensava, observando as estrelas começarem a brilhar ao entardecer. Havia muito mais por vir. Maria não conseguiu apagar a imagem da luz que a envolveu naquele evento tão especial. Ao se afastar do palco, seus pensamentos dançavam em um vai e vem frenético. Aquele brilho que parecerá sobrenatural agora se tornará uma parte intrínseca de sua jornada. Ela não apenas desejava entender o que experimentou, mas sentir que esse mistério poderia ser uma ponte para algo maior. Nos dias seguintes, a vida normal retomou seu curso, mas Maria sabia que não poderia voltar atrás. Cada momento se tornava uma oportunidade de descobrir o que a vida ainda tinha a oferecer. Enquanto preparava o café da manhã numa manhã tranquila, suas mãos tremiam ligeiramente. Ela radicava a sensação incessante de que algo estava prestes a acontecer. Então, enquanto olhava pela janela, sua atenção foi atraída por um grupo de pássaros voando juntos. Eles formavam um desenho perfeito, como se fossem guiados por uma força invisível. A visão fez seu coração acelerar. É assim que a vida se conecta, não é? Pensou. Um sentimento de pertencer àquele ciclo eterno a envolveu. Ela percebeu que as intersecções de dor e alegria eram apenas parte de uma grande tapeçaria criada pelo Criador. Inspirada, Maria decidiu que era hora de aprofundar seu conhecimento. Lembrou-se do pequeno livro que sempre a acompanhava. Talvez ele revele mais do que já mostrou, refletiu. Nas noites seguintes, ela se dedicou à leitura. As parcas palavras escritas por outros corações que também choraram e sorriram ressonavam dentro dela, como uma sinfonia espiritual. Certa noite, enquanto os versos se desenrolavam diante de seus olhos, uma frase chamou sua atenção: a dor é apenas um portão que nos leva à luz. Aquela declaração de entrega fez repensar sua relação com a perda. Se a dor poderia levar à luz, o que mais ela ainda não havia descoberto? Superando os mares de tristeza dentro de si, Maria começou a sentir um chamado mais profundo. As cartas de amor que Lucas lhe enviava, mesmo que não houvesse como lê-las literalmente, estavam se manifestando de outras formas. Uma intuição crescente surgiu, levando-a a se juntar a um círculo de estudos sobre mediunidade, onde outros buscavam respostas similares. Cada encontro se tornava uma revelação. Ali, entre aqueles irmãos de fé, Maria sentia que, juntos, poderiam tocar o céu. Ouvia histórias de experiências sobrenaturais, conversas com espíritos, e frequentemente se lembrava da luz que vira. Ela se perguntava se a comunicação com Lucas ainda era possível. Com o tempo, compreendeu que cada um deles podia acessar um mundo além do que a visão humana alcança. As rodas de conversa se tornaram um refúgio. Mas uma questão surgiu em seu coração: e se minha conexão com Lucas fosse verdadeira? Com essa perspectiva, Maria começou a praticar a meditação e a oração profunda. Sentia uma paz que a envolvia, como um manto de amor. Certa noite, em um momento de tranquilidade, enquanto meditando, teve a impressão clara da voz de Lucas. Não era uma voz audível, mas uma sensação que ecoava em seu coração: mamãe, estou aqui. Nunca fui embora.
A luz que você viu é apenas uma fração do que sinto por você. As lágrimas brotaram de seus olhos, uma mistura de amor, saudade, acima de tudo, uma paz inexplicável. Contudo, o que mais aquele encontro poderia desencadear? Uma nova verdade poderia estar prestes a se revelar. E se Lucas estivesse se preparando para lhe enviar uma mensagem? Essa ideia tomou conta de sua mente, e o desejo de saber mais a empurrou para a frente. Maria tinha certeza de que o universo ainda guardava segredos que aguardavam por ela, prontos para serem descobertos. Maria se lançou de coração aberto para essa nova fase de sua vida. Os encontros no círculo de estudos tornaram-se não apenas um espaço de aprendizado, mas um terreno fértil para sonhos e esperanças. Cada história compartilhada parecia ressoar dentro dela, e a ideia de que a vida e a morte podiam ser um único ciclo começou a se tornar uma verdade clara. Ela sentia que havia uma continuidade, que Lucas ainda a acompanhava, mesmo que em uma dimensão diferente. Certa noite, enquanto preparava um prato simples na cozinha, uma brisa suave atravessou a janela e fez suas cortinas dançarem. Essa leveza trouxe à sua mente uma reflexão inesperada. E se todos nós estivéssemos conectados por fios invisíveis de amor e energia? Maria fechou os olhos, e por um instante, sentiu a presença de Lucas mais intensa do que nunca. As memórias de seu sorriso, as gargalhadas, e até mesmo as pequenas travessuras, inundaram seu coração. Empolgada, decidiu contar essa percepção para o grupo de amigos espirituais. No encontro seguinte, conforme expressava seus sentimentos, notou a atenção e o brilho nos olhos dos colegas. Cada um tinha suas histórias de perda e superação. Uma mulher mais velha, com a voz suave e cheia de calor humano, interrompeu Maria com uma frase que a fez estremecer. No fim, para aqueles que amamos, a morte é apenas um até logo. Essas palavras pareceram provocar um novo despertar em Maria. Ela começou a entender que sua dor não era um fardo, mas uma semente que poderia gerar flores de esperança. Com essa nova perspectiva, buscou fortemente abrir-se para receber mensagens, não apenas de Lucas, mas de qualquer ser iluminado que estivesse disposto a enviar consolos. O ambiente ao seu redor parecia vibrar com essa intenção renovada, como se o próprio universo estivesse sussurrando suas verdades. Durante uma meditação que se seguiu, Maria se deu conta de que a conexão com Lucas era mais do que imagens fugazes ou vozes sutis. Era uma ligação que pulsava dentro dela, uma força que acendia sua fé. Essa epifania a moveu a buscar detalhes sobre a vida de Lucas antes de sua partida. Ela começou a explorar cada dia, cada momento, como se estivesse recebendo revelações sobre ele a todo instante. Inspirada, decidiu revisitar algumas das cartas que Lucas havia escrito. Durante as manhãs ensolaradas, sentava-se no jardim, cercada por flores e à luz do sol, sentindo que o passado e o presente se entrelaçavam em cada palavra. Numa dessas cartas, uma passagem se destacou: Mamãe, eu sempre estarei ao seu lado. Meu amor por você é a luz que nunca se apaga. Aquela afirmativa fortaleceu seu espírito e levou a um novo entendimento. Maria começou a construir uma prática diária, onde, ao acordar, agradecia pela presença de Lucas. Eu sei que você escuta cada palavra, dizia em voz alta, sentindo um doce calor em seu peito. E como resposta, sempre que sentia seu espírito por perto, as flores do jardim pareciam brilhar um pouco mais intensamente. Mas uma nova questão surgia em sua mente: e se eu pudesse me conectar com ele de formas que nunca imaginei? O desejo de compreensão crescia a cada dia, como uma chama que não se apagava. Maria sabia que, para isso, ela deveria continuar explorando os limites de sua espiritualidade e fé. A ideia de uma mensagem mais contundente, algo que poderia guiá-la ainda mais perto de Lucas, a impulsionou a um novo nível de busca. O que mais o universo deseja revelar a ela? O que mais Lucas ainda tinha a ensinar? Com essas perguntas fervilhando em seu coração, Maria se sentia preparada para seguir em frente e descobrir o que estava por vir. A luz da manhã entrava pela janela, e Maria sentia a energia do novo dia pulsar na sua mente. As flores que ela cuidava no jardim estavam em plena floração, como se também estivessem celebrando suas descobertas. Cada cor vibrante parecia uma expressão do amor de Lucas, um lembrete de que a vida continua, mesmo após a dor da partida. Era um dia especial, a reunião do círculo de estudos aconteceria à tarde, e Maria estava ansiosa para compartilhar suas novas percepções.
A ideia de estar conectada a Lucas através de um amor inquebrantável a envolvia em um manto de esperança. Sua fé havia se intensificado, e com isso, era como se uma luz interna a guiasse por um caminho iluminado. Enquanto se preparava, uma revelação lhe atingiu de modo inesperado. E se houvesse uma forma de receber mensagens diretas dele? Pensou. Ela se lembrou de como Lucas sempre tinha uma intuição afiada, sabia como se comunicar com as pessoas de uma maneira única, e decidiu que era o momento de buscar essa conexão de um jeito diferente. Com essa determinação, resolveu iniciar um diário de comunicação. Pegou um caderno em branco e, com a caneta em mãos, começou a escrever. O primeiro parágrafo saiu fluido, como se Lucas estivesse ditando cada palavra. Lucas, eu quero ouvir você. Pare a verdade que você só está em outra dimensão, mas como posso me conectar melhor? As letras dançavam na página, refletindo seu desejo profundo de ser guiada. Ao término da primeira folha, Maria respirou fundo. Naquele instante, ela viu uma borboleta pousar em uma das flores ao seu redor. O jeito como ela se movia parecia tão suave e intencional que Maria sorriu. Ela sentiu que era uma resposta direta, um sinal do universo. O brilho da luz do sol refletia a beleza daquela criação divina, fazendo seu coração pulsar de alegria. Na reunião, quando Maria compartilhou suas experiências e a ideia do diário, muitos a ouviram com atenção especial. Um dos amigos do grupo, Carlos, levantou a mão e compartilhou uma passagem do livro de Chico Xavier que tocou fundo na alma de todos. Ele disse: a vida não é um ponto final, e sim uma vírgula. A comunicação nunca deve ser interrompida, pois os que amamos sempre estarão presentes em nossos corações. Essas palavras reverberaram na mente de Maria, como se uma onda de amor a envolvesse. Ela se lembrou de todas as vezes que Lucas dizia que os espíritos não partem. Eles permanecem conosco, sempre prontos a ajudar, a orientar. Essa verdade era um bálsamo para sua dor e a enchia de coragem nova para seguir. Maria sentiu que estava exatamente onde precisava estar, cercada de amor e apoio. Ao final do encontro, a energia era palpável. Cada um deixou a reunião com uma centelha de fé acesa. Maria olhou para o céu e, com um sorriso no rosto, fez um pedido silencioso. Lucas, onde você está agora? Enquanto voltava para casa, uma sensação de paz inundou seu ser. O caminho estava agora mais claro e, apesar da incerteza, ela sentia que estava no caminho certo. Porém, uma nova inquietação surgiu. O que mais estaria reservado para ela nessa jornada? E se o universo estivesse prestes a revelar algo absolutamente extraordinário? Maria tomou a decisão de aprofundar-se ainda mais em seu diário, disposta a registrar cada sinal, cada intuição que pudesse receber. O que mais Lucas poderia lhe contar através da conexão que crescia dia a dia? A manhã seguinte trouxe uma neblina suave que envolveu o jardim, e Maria acordou com uma sensação de que a ligação com Lucas se tornará ainda mais forte. O fresco do ar parecia carregar um segredo, uma mensagem oculta que a aguardava. Ao olhar para as flores, agora brilhando com o orvalho da manhã, ela não pôde deixar de sentir que cada uma delas representava uma parte do amor de Lucas. Uma cor diferente de seus sentimentos. Foi em meio a essa paz tranquila que Maria decidiu sentar-se em seu canto preferido do jardim, com o caderno aberto em seu colo. Queria se conectar com Lucas, mas também desejava abrir seu coração a Deus. Com cada respiração, sentia um chamado crescente a se aprofundar em sua experiência espiritual. Ela escreveu: querido Lucas, estou aqui, buscando as suas palavras. Como posso entender melhor essa vida que nos separa e ao mesmo tempo nos une? Assim que a última palavra saiu de sua mão, um vento suave atravessou o jardim, como uma carícia, fazendo suas folhas dançarem. Maria fechou os olhos e respirou profundamente, tentando captar qualquer sensação diferente. Neste estado de abertura, ao invés de apenas esperar uma resposta, ela decidiu conversar com Deus, pedindo clareza e perspectiva. Senhor, que tenho a aprender com esse momento? O que o Senhor está querendo me mostrar através de tudo isso? De repente, como uma luz purificadora, surgiu uma imagem em sua mente. Ela viu cerca de 10 crianças, todas reunidas em um grande campo florido, rindo e brincando sob a luz do sol. A cena era tão vívida que ela sentiu seu coração acelerar. Essas crianças, Maria percebeu,
era uma representação do que Lucas havia aprendido. A vida não se resume apenas aos dias que vivemos, mas à eternidade que construímos em amor. Caminhando com o brilho daquela visão, Maria decidiu buscar a compreensão das mensagens de Chico Xavier sobre as partidas precoces. Quem teria melhor capacidade de conectar as realidades do espírito e do amor terreno? Na tarde que se seguiu, no impulso, Maria organizou um encontro com um círculo de estudos para discutir essas novas revelações. Queria que todos refletissem sobre essa conexão sagrada entre vidas, e o que isso significava para cada um deles. Ao criar expectativa em torno da reunião, um sopro de empolgação atravessou seu coração. Durante o encontro, Maria compartilhou sua visão. Os amigos a escutavam com os olhos brilhando de curiosidade e admiração. Quando ela mencionou as crianças, uma onda de emoção tomou conta do grupo. Carlos, que frequentemente trazia referências de Chico, foi convidado a falar novamente e não hesitou em compartilhar uma passagem que citava a importância dos encontros espirituais e o elo que existe entre os que partem e aqueles que ficam. A vida dos que amamos não se apaga, mas resplandece em outras dimensões, Carlos dizia com um brilho nos olhos. As palavras dele tocaram a todos. Foi para Maria como se um véu tivesse sido levantado, permitindo que ela vislumbrasse a dimensão da existência na qual Lucas agora habitava. Uma luz interna a iluminou ainda mais, e ela percebeu que, através dessas conexões, estava cada vez mais perto de compreender o propósito maior de sua dor. Enquanto a conversa parecia ganhar profundidade, um dos participantes, Ana, levantou a mão e questionou: mas e quanto à própria dor? Como transformamos isso em algo que nos fortalece? Maria, sentindo cada palavra como um eco, respondeu com confiança: a dor é uma professora. E eu acredito que ao enfrentá-la com amor e fé, abrimos portas para a revelação de coisas extraordinárias. Seus olhos brilhavam ao dizer isso, mas a dúvida ainda permanecia em seu coração. O que mais seu coração merecia descobrir? O grupo estava apenas começando a tocar a superfície do que era possível. Enquanto as horas passavam, Maria perguntou-se: e se houver um chamado ainda mais forte ao longo dessa jornada? O que Lucas e Deus poderiam me ensinar sobre a vida e o amor que transcende a morte? Nesse momento, a expectativa também crescia. Estava prestes a mergulhar em um mar de revelações, e mais importante, de aprendizado. Os sinais se multiplicavam, e cada dia se tornava uma nova oportunidade para entender o amor de maneira transcendental. Maria não conseguiu dormir naquela noite. A conversa com os amigos ressoava em sua mente, e as palavras de Carlos ecoavam como um chamado divino. A dor que ela sentia parecia ter um propósito maior, e a ideia de dar sentido a cada lágrima agora era mais forte do que nunca. Assim que o sol começou a iluminar o céu, Maria decidiu que não poderia mais esperar. Levantou-se com um ímpeto renovado, vestiu-se e saiu para o jardim, onde a brisa da manhã trazia com ela a promessa de um novo entendimento. Sentou-se em meio às flores, que agora pareciam mais vibrantes, como se todas estivessem dançando em celebração. Com o caderno aberto, ela escreveu: Senhor, eu quero entender. O que a sua palavra diz sobre a separação e a reunião dos espíritos? A caneta dançava sobre o papel, e enquanto escrevia, sentiu-se envolvida por uma paz inexplicável. Os pensamentos fluíam como um rio de luz, e ela sabia que estava em comunicação com algo maior. De repente, uma sensação de calor a envolveu, e a imagem das crianças que ela havia visto anteriormente voltou a surgir em sua mente. Maria percebeu que aquelas crianças não eram apenas lembranças, mas um símbolo da pura essência do amor. A vida na Terra é efêmera, mas o amor que deixamos é eterno. Era como se cada risada ecoasse em outras dimensões, trazendo confortos e promessas. Em um momento de profunda gratidão, Maria decidiu fazer algo diferente. Inspirada pela nova percepção, ela começou a escrever cartas para Lucas. Querido Lucas, o que você gostaria de me ensinar sobre a vida? Estou aqui, pronta para ouvir. Enviou suas palavras ao vento, cheia de esperança, confiando que, de alguma forma, seu amado estaria recebendo aquelas mensagens. Ao longo dos dias, cada vez que Maria sentava-se no jardim, sua conexão com Lucas parecia se intensificar. Ela começou a sentir uma energia amorosa ao redor de si, como se Lucas estivesse ali, lhe envolvendo com seu carinho. Sua fé crescia a cada palavra escrita e a cada conversa com Deus.
Uma semana depois, durante um dos encontros do círculo de estudos, Maria sentiu que era hora de compartilhar suas cartas. Com um coração acelerado, ela apresentou suas reflexões e revelou a conexão que estava acontecendo. Acredito que Lucas está me guiando, disse, sentindo os olhos de seus amigos fixados nela com expectativa. Sinto que o amor não tem limites, e a nossa comunicação pode ser mais profunda do que imaginamos. Enquanto falava, Maria notou lágrimas nos olhos de Ana, Carlos e dos outros, cada um, de alguma forma, conectado à sua própria dor e esperança. Era como se aquele grupo estivesse experimentando uma nova dimensão, uma nova revelação de como o amor realmente funciona além do espaço e do tempo. Ela percebeu que, ao compartilhar sua jornada, estava também ajudando outros a tocarem suas próprias feridas e a entenderem que não estavam sós. Após a reunião, Carlos se aproximou de Maria e, com um tom intenso, disse: Maria, você já parou para pensar que, talvez, as suas cartas sejam um canal para mensagens divinas? Quem sabe não é através delas que você vai descobrir segredos de vida e amor ainda mais profundos? A frase de Carlos a deixou pensativa. O que mais poderia vir nas cartas que estava escrevendo? Que verdades ela ainda não havia descoberto? Enquanto as perguntas começaram a se acumular, uma onda de emoção a envolveu. A conexão com Lucas era mais do que um simples desejo, era um convite a explorar os mistérios do amor. E assim, Maria sentiu-se chamada a mergulhar mais profundamente. Que mais revelações seu coração ainda guardava? E que segredos poderiam estar escondidos nas entrelinhas dessas cartas? A busca por mais clareza estava apenas começando, e a expectativa tornava-se um farol que guiava seus passos. Com essa chama ardendo dentro dela, Maria soube que havia muito mais à sua espera. Maria acordou naquela manhã com o coração pulsando. A brisa suave entrava pela janela, como se estivesse carregando notícias de um lugar além do que os olhos podiam ver. As palavras de Carlos ainda ecoavam em sua mente, e sua alma estava inquieta, ansiosa por respostas e por uma conexão mais profunda com Lucas. Após o café da manhã, Maria decidiu que era hora de continuar sua jornada de autodescoberta. Olhou para o jardim, onde as flores pareciam sussurrar segredos do céu. Foi até lá, sentou-se entre as pétalas coloridas, e com um novo caderno em mãos, começou a escrever com mais fervor. Suas palavras eram uma busca, um clamor. Lucas, o que você quer me dizer hoje? Não demorou muito para que uma presença familiar a envolvesse. Era como se a própria essência de Lucas estivesse ali, piscando entre as flores, comunicando-se através de cada movimento leve da brisa. Maria fechou os olhos e deixou que o calor do seu coração se espalhasse, permitindo que a luz penetrasse seu ser. De repente, uma ideia brilhante surgiu: e se eu ensinasse, através de minhas cartas, o que o amor verdadeiro é? Essa função não seria apenas uma forma de se conectar com Lucas, mas também um meio de compartilhar com outros a esperança e o consolo. O amor, pensou Maria, não é apenas uma emoção, é um legado. Em dias que se seguiram, Maria começou a se dedicar a um novo projeto. Com cada carta, ela se comprometia a compartilhar não apenas suas reflexões, mas também experiências de amor que soubera. Queria que outros vissem que a perda não era o fim, mas uma transição para algo maior. Quando começou novos encontros com seu círculo de amigos, um clima diferente estava no ar. As histórias que Maria contava sobre suas conversas com Lucas ressoavam profundamente. Carlos, Ana e os outros começaram a trazer suas próprias experiências e sentimentos à tona. Tratavam a dor como um portal, uma transformação de consciência. Cada um deles começou a entender que o amor não se limitava ao físico, mas se estendia a níveis espirituais, que eles nem imaginavam. Em uma das tardes, enquanto compartilhavam suas histórias, Ana se levantou com lágrimas brilhando em seus olhos. Eu sinto que minhas filhas estão comigo, que elas me ensinam diariamente. A dor é intensa, mas elas querem que eu entenda a beleza da vida. O amor que eu carrego por elas se torna combustível para minha fé. Aquilo tocou Maria profundamente. Exatamente, Ana. O amor é a ponte. Devemos lembrar que, mesmo na ausência, eles estão presentes, nos guiando, nos amando. Vamos criar um livro juntos? Um livro de cartas e histórias, onde possamos eternizar esses sentimentos e lições. Um legado para aqueles que ainda vêm.
O entusiasmo crescia e a ideia rapidamente se espalhou entre eles como um incêndio revitalizador. Eles se tornaram cúmplices dessa experiência, unidos em um propósito comum: transformar dor em amor, memória em esperança. Era um projeto de cura, um testemunho de fé. Enquanto trabalhavam juntos na criação do livro, Maria se sentiu mais conectada com Lucas do que nunca. As cartas que escrevia não eram apenas um diálogo, mas uma forma de revelar a verdade que vinha sendo revelada. Ela começou a notar padrões, mensagens que pareciam surgir de forma clara, como se Lucas estivesse a guiando, mostrando que a vida e a morte são partes de uma única dança. E, nessa nova busca, Maria questionou-se: qual é o propósito desses ensinamentos? Que mais poderia ser revelado sobre o amor e a separação? De que forma posso continuar a honrar Lucas e o amor que continha? Essas perguntas a impulsionaram a seguir adiante, mergulhando mais fundo nos mistérios da vida. O caminho se abria diante dela, e a certeza de que cada dia manteria novos significados começou a vibrar dentro de seu ser. O que mais a vida ainda poderia revelar? Quais segredos de amor e luz estavam prestes a emergir desse projeto colaborativo? Tudo parecia tão próximo, tão palpável. E Maria sabia que mesmo o mais pequeno gesto poderia trazer grandes revelações. A busca estava longe de acabar. Uma nova jornada se iniciava, com possibilidades infinitas à sua frente. As semanas passaram, e a luz da esperança iluminou o caminho de Maria. O projeto de Cartas Histórias ganhou vida, unindo todos em um propósito divino. Em cada encontro, a dor se transformava em respostas e celebrações do amor que transcendia. Maria sabia que Lucas estava ali, envolto naquela jornada, guiando seu coração para o entendimento que tanto buscava. Naquela manhã ensolarada, Maria decidiu que era hora de finalizar o livro coletivo com um toque especial. Desejava incluir uma mensagem de amor que Lucas pudesse estar lhe sussurrando. Sentou-se no jardim, sentindo a brisa suave tocar seu rosto, e orou. Lucas, eu quero que sua voz ecoe nas páginas desse projeto. O que você gostaria que todos soubessem? Ao fechar os olhos, uma energia quente a envolveu. Imagens de risadas e brincadeiras entre crianças passaram por sua mente. A certeza de que Lucas estava bem, em um lugar repleto de luz e alegria, a aqueceu. Com uma caneta em mãos, Maria escreveu apaixonadamente: o amor é a luz que nunca se apaga. Mesmo na ausência física, ele continua a pulsar em cada recordação e em cada ato de bondade. Mamãe, estou aqui e vou sempre estar ao seu lado. Ao terminar, lágrimas quentes escorriam por seu rosto. Não eram de tristeza, mas de uma alegria profunda que iluminava sua alma. Assim que Maria levou a mensagem para o círculo de estudos, a atmosfera carregada de emoção transformou-se numa corrente de lágrimas e sorrisos. Cada participante, profundamente tocado, começou a compartilhar suas próprias mensagens inspiradas. O amor e a essência de cada filho, cada alma presente, irradiaram sentimentos que antes guardavam em seus corações. A festa beneficente, que havia gerado tanto amor, agora estava prestes a se transformar em um evento íntimo entre espíritos. Cada história escrita, cada carta compartilhada, formava um elo invisível entre aqueles que partiram e os que ficaram. A conexão palpável era um testemunho de fé e da certeza de que a vida continuava. Na véspera do evento, Maria fez uma pequena vigília em casa, com velas acesas e flores, permitindo que cada luz representasse uma vida que havia tocado a sua. Ela pediu a Deus que cada uma dessas mensagens e histórias pudesse inspirar outros que passavam pelo mesmo luto. Que possamos sempre lembrar que a luz deles nunca se apagou. Que elas possam brilhar através de nós, murmurou Maria, sentindo uma paz profunda. O dia da festa chegou, e o clima de festa irradiava amor. Balões, músicas e risadas se misturavam em um ambiente que celebrava não apenas os que partiram, mas a vida que continuava a acontecer. Ao subir ao palco, Maria sentia a presença de Lucas mais intensa do que nunca. Este é o nosso legado de amor, de união! Exclamou, enquanto os aplausos se misturavam a um canto gostoso que ecoava por toda a cidade. Naquele momento, entender que a dor era apenas uma parte do processo de transformação trouxe um novo significado. Enquanto olhava para o céu, Maria sentiu a conexão espiritual que sempre esteve ali, repleta de amor e iluminando a escuridão.
Era como se cada estrela fosse uma mensagem enviada por aqueles que amava. A festa não apenas arrecadou fundos para as crianças carentes, ela criou uma rede de luz que uniu famílias, amigos e até estranhos. Todos estavam ali, compartilhando sua verdade e celebrando a vida que continua, mesmo diante da partida. Maria percebeu que tudo o que havia vivido culminava em um aprendizado maravilhoso. A morte não é um fim, mas uma transformação contínua, onde o amor é a chave para se conectar com o eterno. E assim, com o coração mais pleno, Maria decidiu continuar escrevendo. Suas cartas e histórias se tornaram um diário para expressar não só sua dor, mas a beleza da vida e a importância de cada conexão. Ela sabia que a estrada à frente ainda guardava mistérios, mas agora tinha coragem de os enfrentar. Ela sorriu, sentindo que sua jornada não só honraria Lucas, mas levaria esperança a muitos outros que, como ela, buscam respostas. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio e não perder as próximas histórias de fé que mudam vidas. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Comente suas reações e testemunhos sobre este final tocante. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta manifestação divina. A sua ação pode ser a luz que leva esperança a outro coração.